Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Educar um filho está longe de ser uma ciência exata. Há muitas dúvidas, angústias, expectativas. É preciso estar aberto aos imprevistos, renovar a perseverança e contar sempre com uma rede de apoio. Com o passar do tempo, os desafios mudam, a relação com os filhos também, mas pais e mães continuam preocupados com o bem-estar desses jovens, com a segurança deles, e a relação entre pais e filhos é o nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área e ela também, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Uma relação sempre delicada, não é? E é sobre ela que a gente conversa agora. Pronto, falei. Por aqui agora, a Michele Azevedo, que é mãe de uma menina de 7 anos. Ela passa por um momento de muita teimosia. Só deseja fazer o que quer. Posso permitir isso a todo instante? Como lido com isso? E no futuro, se eu for omissa, ela pode desenvolver o transtorno opositor desafiador? O que a gente tem que fazer? Há motivo para tanta preocupação assim? Ah, não mesmo. Primeira coisa, Michele, esquece esse transtorno, esquece totalmente, porque a gente tem usado muitos diagnósticos para olhar para os nossos filhos, para as nossas crianças de um modo geral, para os nossos adolescentes. Não precisa e não é bom, né? Olha, é uma fase da sua filha, 7 anos, realmente de teimosia, como a gente chama, né? Mas olha, ela está batalhando por aquilo que ela quer, e isso é muito positivo. A gente precisa mudar um pouco o nosso olhar. Não significa isso, Michele, que você deve permitir tudo. A vida não é assim, né? A gente não consegue, não pode. A gente não dá conta de fazer só o que a gente quer, o que a gente gosta, a qualquer momento. Mas a própria vida, e muitas vezes você é porta-voz da vida, né, em relação a ela, diz, olha, agora não dá para fazer isso não dá para fazer nunca. E são poucos os limites que os pais precisam dar. Porque aí, quando dá algum limite, precisa ser firme, não desistir daquele limite em nenhum momento. Essa coerência é que ensina o limite para a criança. Eu também quero falar. Agora por aqui, a Cláudia Nascimento, que é mãe do Vitor, de 15 anos. Como dar limites à liberdade e à privacidade que tanto eles almejam nesta época? Como equilibrar as coisas, Roseli? Impor os limites necessários para a segurança, mas ao mesmo tempo também conceder essa liberdade necessária para o crescimento, para o desenvolvimento. Não é fácil, mas é necessário. A adolescência é um período mesmo, né, de confronto com os pais, porque o jovem está começando a olhar o mundo com os próprios olhos. E isso modifica tudo. E às vezes ele até olha para o mundo de uma maneira muito semelhante dos pais, mas ele precisa de fazer uma oposição para ter certeza de que o olhar dele é dele mesmo e não apenas dos pais. É um momento também, Thaís, em que a gente começa a passar a responsabilidade e o compromisso com a vida para o filho que antes era toda dos pais. Então aí a gente passa a dar um passo, oferecendo a ele, espera um pouco para ver se ele administra bem aquela questão, aí mais um passo. Quando alguma questão encrenca, ele não administra, para um pouco ali, insiste ali até ele dar conta, e assim vai. Agora, uma coisa importante, né, que a Cláudia disse, é a questão da privacidade, da intimidade. Criança não tem isso, né? Adolescente precisa ter. Aliás, o limite entre a vida social e a intimidade é algo que eles precisam aprender, principalmente porque eles usam muito a internet. Então, é importante que a Cláudia ajude o filho a aprender o que é intimidade e, principalmente, a Cláudia deve respeitar a intimidade dele. Que sufoco!
Do Rio de Janeiro, conosco agora a Kalinka Maforte, que desabafa sobre a filha de 13 anos. Às vezes, a sinto muito fechada em relação aos seus sentimentos. Ela faz tratamento psicológico, mas eu, como mãe, gostaria de saber o que eu posso fazer para ela se abrir mais comigo. Roseli, muitos pais eles sentem, esse afastamento por parte dos filhos nessa chegada da adolescência, nessa transição. Como criar essa proximidade que a Kalinka quer tanto e que muitos pais sentem falta mesmo? É uma proximidade, às vezes, impossível para o adolescente. A criança, Thaís, precisa dos pais, conversa com os pais, conta tudo para os pais. Aliás, criança não tem nem condições de guardar segredo. Logo solta a língua e fala tudo para os pais, né? Já o adolescente, não. O adolescente tem os seus segredos e, em geral, não quer compartilhar esses segredos com os pais, mas é com seus pares, amigos, colegas da escola. Então é preciso respeitar isso. Entretanto, os pais de adolescentes precisam encontrar uma maneira, de dialogar com os filhos para entender como é que eles enxergam o mundo. E olha, usar um elemento que vai mediar essa conversa é ótimo. Pode ser um filme que eles gostem, podem ser notícias de jornal, de internet que eles leiam, pode ser uma arte qualquer que o filho ou a filha curta, enfim, utilizar os recursos possíveis para conversar a respeito da vida e não necessariamente da vida da filha. Vi e curti. Eu sei que tem dica na área, Roseli. Qual é a indicação sobre a relação entre pais e filhos? Eu vou indicar um filme, Thaís, que eu gosto muito, porque mostra exatamente um oposto, de relacionamento entre pais e filhos. Um pai que não se relacionava com os filhos diretamente, sempre por meio da mãe, dos filhos. E aí ficou uma falta, ficou um vazio. E aí esse homem fica viúvo e resolve ir buscar uma proximidade com os filhos, que são todos adultos, moram longe já de casa e já faz um tempo. E o filme mostra essa história, de como ele vai buscar resgatar um relacionamento que ele nunca teve com os filhos. Estão todos bem, é o título do filme. Aí tem também, aproveitando a pergunta que a Kalinka trouxe a respeito da filha de 13 anos, acho importante os pais que têm filhos nesse início da adolescência assistirem ao filme Aos 13, que mostra exatamente essa passagem da infância para a adolescência, que às vezes acontece do dia para a noite. A relação entre pais e filhos continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Palavra de ouvinte. Espaço aberto para Cristiane Couto, que é mãe de uma jovem de 23 anos. Percebo que muitos filhos adultos ainda carregam até a fase adulta mágoas criadas ainda na infância. Isso ocorre muitas vezes porque eles não conseguem dissociar os pais de pessoas comuns que, assim como eles, erram. Como lidar com essa situação de filhos que já na fase adulta ainda carregam mágoas da infância? E aí, Roseli, o que você diria não só para a Cristiane, mas para outros pais que se identificaram com esse relato? Ah, certamente há muitos. Pois é, olha, ela fala de filhos adultos, A filha tem 23 anos. Você sabe que a maioria dos estudiosos aqui no Brasil tem estendido a fase da adolescência até mais dos 25 às vezes. Então ainda é um período, por conta da nossa cultura social, em que eles permanecem adolescentes, ainda ligados a uma oposição aos pais, A maturidade pode trazer a superação dessas questões que os pais erraram, se equivocaram durante a infância. E tem mais, Muitos jovens que ainda não alcançaram a maturidade têm memórias, de questões com o pai, com a mãe,
que na verdade são memórias inventadas, criadas, né? Nossa memória faz isso. Então é importante ajudar a adquirir maturidade, autoconhecimento, conversas e diálogos a respeito de como anda a nossa sociedade, o que a gente vê, o que a gente não aprova, aprender, né, a se indignar com aquilo que a gente não aceita, enfim, a maturidade mesmo. Caso necessário, Thaís, o jovem quase adulto pode procurar uma terapia para ajudar, como a gente já ouviu. Agora, os Seus Filhos em versão ampliada inverte o foco da nossa conversa. Vamos abrir espaço para que os filhos, nas mais diferentes faixas etárias, compartilhem conosco um pouco sobre a relação com os pais, as diferenças de gerações, a busca por mais liberdade, o entendimento, o diálogo. A partir de agora, vamos conversar sobre tudo isso aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. E começamos por aqui ouvindo a molecada. A Ana Clara, de 6 anos, é quem conversa conosco. Roseli, às vezes eu mexo muito, mas muito no celular. Eu fico chateada porque a minha mãe fala que eu não posso mexer por muito tempo, porque senão atrapalha a minha saúde, ou então atrapalha também o meu desenvolvimento. Teve reivindicação, você vai ficar nessa saia justa, porque a reivindicação da Ana Clara é de muita gente também, hein, nessa idade. Ana Clara, por que você não mexe em outros brinquedos? O celular é tão pequeno, o celular não faz com que você ande, corra, descubra um pouco mais sobre o seu corpo, sobre você mesma, que você encontre seus colegas, vizinhos, brinque junto com eles, jogue, né, alguma coisa com eles, de modo a aprender também as regras dos jogos que criança gosta e curte. Ana Clara, tem tanta coisa melhor que um celular na sua idade. Quando você for bem maior, você vai precisar usar muito o celular e vai reclamar, viu? Então, a sua mãe está certa. Eu sei que você não vai gostar muito da minha resposta, mas fazer outras coisas que não mexer no celular é muito melhor para você. Eu também quero falar. Com 9 anos, é o Samuel Gonçalves que fala conosco por aqui. Roseli, às vezes sinto como meus pais não entendem o que eu tô pedindo. Ficam me tratando igual um neném. Isso me deixa triste. Como que eu posso fazer para ele entender que eu tô crescendo? Roseli, na nossa cabeça, eles vão ser crianças para sempre, mas eles crescem mesmo, né? E tem todo sentido essa reivindicação do Samuel. Todo sentido. Como é difícil ver o filho crescer, porque ele vai saindo da infância, os anos vão avançando, e todos os pais sabem que chegando na adolescência, acabou aquela relação que era tão íntima, tão próxima, porque aí os filhos começam a ter segredos, a querer fazer qualquer coisa sem a família. Então, Samuel, é preciso assim mostrar para os seus pais que você já não é mais uma criancinha, que você já é uma criança mais crescida. Converse com eles quando eles te tratarem como uma criança menor do que você é. Diga que você não gosta disso, né? Converse com eles como você gostaria que fosse tratado. Eu acho que eles podem entender um pouco melhor se você expressar os seus pensamentos. Eu sei que você fica triste, você disse isso pra gente, mas você pode também ir além da tristeza, né? Procurar um diálogo com eles, mesmo que seja um diálogo meio assim com conflito, e será, né? Porque eles querem que você fique pequeno e você quer crescer, mas é a partir dessas conversas que às vezes são até difíceis, é que eles podem começar a aceitar melhor o seu crescimento. Coragem, vai em frente. Palavra de ouvinte.
E agora conosco por aqui, a Laura Rocha, de 15 anos. Roseli, como você acha que podemos construir uma comunicação mais forte com nossos pais? Sinto que às vezes eles não entendem completamente o que estou passando e gostaria de melhorar nossa conexão. Você tem alguma dica ou conselho para isso? Bacana isso, né, Roseli? Porque a gente falou agora há pouco de um afastamento, especialmente, né, naquela fase da adolescência. E a Laura, com 15 anos, quer se aproximar, quer criar esse canal de diálogo. Como é que ela faz isso? Pois é, agora mesmo eu estava dizendo que o diálogo de uma criança com os seus pais pode ser difícil, dos adolescentes com os pais pode ser mais difícil ainda. E é justamente por conta dos conflitos de ideias, conflitos intelectuais, conflitos de todos os tipos, menos os pessoais. A gente precisa aprender a sair fora dos conflitos pessoais e transformar, né, essas divergências que geram os conflitos em pensamentos, em oposições, em posições diferentes em relação à vida, ao mundo, à política, a qualquer coisa. Então, a melhor maneira, Laura, de você tentar uma proximidade maior com seus pais é ouvindo um pouco eles, e não necessariamente a respeito da sua vida, mas a respeito de como eles enxergam a vida hoje, a respeito de o que eles pensam a respeito da vida deles e da sua vida, o que eles esperam de você. Isso pode ajudar. Agora, vale a dica anterior também, né? Usar, assim, o que eles comentam a respeito de notícias, principalmente notícias que pegam fundo na vida deles, também é uma maneira de você entender melhor o que eles pensam, quais as dores que eles sentem em relação à vida em sociedade, a tudo que acontece no mundo. Isso é uma grande aproximação. Vi e curti. E sobre essa relação dos filhos com os pais, Roseli, qual é a sua dica? Eu vou indicar um filme nacional que eu gosto muito, porque retrata bem essa questão. O título do filme é Como Nossos Pais, e conta a história de uma mulher que vive uma frustração no trabalho, que experimenta muitos conflitos no casamento. Ela percebe que o casamento parece que está escapando dela, e descobre um segredo enorme da vida pela mãe. A mãe conta que o pai, que até então para ela era pai, não é pai. Então, olha, os segredos de família afetam a vida dos filhos até a maturidade. Vale a pena assistir a esse filme, Como Nossos Pais, e refletir a respeito disso. A relação dos filhos com os pais é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Que sufoco! Hora de ouvir a Vanessa Prestes, que tem 30 anos. Ainda moro com a minha mãe, não consigo me manter fora de casa ainda. Ajudo totalmente em casa, em tudo que eu posso. Pelo fato de eu morar em casa ainda com a mãe, ela se mete na minha vida, nos meus relacionamentos, da forma com que eu me visto, com quem eu saio, o horário que eu entro. Queria saber o que eu posso fazer para mudar isso. E nesses casos, Roseli, envolvendo também essa relação dos filhos adultos que ainda moram com os pais? Já faz algumas décadas, Thaís, que muitos filhos adultos não conseguem sair de casa, como é o caso da Vanessa, né, por conta da dificuldade financeira que a gente atravessa já faz tempo. E já outros, né, que teriam até condições financeiras de mudar, eles não querem mudar porque aprenderam a viver no conforto, né, de que os pais oferecem tudo aquilo que ele precisaria fazer, os pais fazem por ele. Então, mesmo quando há uma necessidade, ou não, mas quando o filho adulto convive ainda com os pais, morando na mesma casa, é preciso de contratos entre eles, né? O filho adulto precisa ter sua própria vida, e os pais sempre terão opinião a respeito dos filhos, e essa proximidade cotidiana
facilita muito que essas opiniões sejam expressas, né? Então é preciso fazer a diferença entre a interferência direta e a opinião. E é sempre bom de lembrar aos pais, né? Eu respeito sua opinião, mas eu penso diferente. É uma maneira de dizer, eu tenho minha vida mesmo continuando morando aqui. E se você quiser participar, mandar para cá a sua opinião, a sua dúvida, o seu comentário, anote aí o nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Pode também nos acionar nas redes sociais, @Roseli Sayão, Roseli com Y, Sayão também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. E já que o nosso assunto aqui, até agora, é a educação de crianças e adolescentes, a gente abre espaço para entrar nessa conversa os professores, agentes importantes, fundamentais no desenvolvimento dos nossos jovens. Educadores de todo o Brasil conversam conosco sobre a relação com os estudantes, com as famílias e também com as escolas. Os desafios são muitos e é sobre isso que a gente fala a partir de agora nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu também quero falar. Conosco agora a professora Elisângela Luz. Sou professora da rede particular de ensino, percebo que nos alunos de ensino médio há uma grande pressa de viver, de entregar e pronto, o efeito instantâneo, principalmente agora com as inteligências artificiais. Assim, o aprendizado de fato fica esquecido. A ansiedade, a pressão, o medo do futuro estão restringindo a busca pelo significado das coisas. Todo o tempo se acham incapazes, pessimistas. Como tirar essa sensação deles de que as coisas só estão piorando? E aí, Roseli, ela falou do ensino médio, mas, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos que tem essa mesma necessidade de velocidade. Às vezes você está conversando, ela já quer adivinhar o fim da conversa para dar uma resposta. O mesmo acontece numa prova, num exercício. O que você diria para esses professores e, lógico, também para os estudantes? A gente precisa pensar um pouco, né, que essa pressa que eles têm, desde os adolescentes do ensino médio até crianças, foi construída por nós adultos, né? Nós entramos num ritmo muito rápido, veloz demais para fazer tudo. E aí eles olham para a gente e aprendem com o nosso exemplo. É assim que se vive. Então agora é preciso lembrar, a sociedade afeta diretamente a vida dos mais novos. E a gente não tem uma mágica assim para falar, bom, não é assim, vamos fazer diferente. Não, é porque é um exemplo presente na vida deles muitas vezes durante o dia e não só na família, né? Na própria escola a gente vê isso também. Então é preciso que a gente aprenda a contar até 10 e que eles possam aprender conosco a contar até 10 também. É preciso que eles aprendam a esperar. E olha, aprender a esperar... Até um jogo de tabuleiro ensina, né? Porque é preciso esperar a vez do outro jogador pensar na sua estratégia, o que ele vai fazer. Depois da jogada é preciso também pensar antes de sair jogando para tentar imaginar como é que será a sequência das jogadas. Olha, há inúmeras maneiras de a gente tentar ajudar o jovem e a criança a aprender que o ritmo da vida não precisa ser muito veloz sempre. Pode ser veloz de vez em quando, mas sempre é prejudicial para eles. Agora, uma questão séria, né, que a Elisângela falou, é do sentido da vida. A gente precisa ajudar os nossos jovens, principalmente, a construir um sentido para a vida, porque entrar na faculdade e ter uma vida confortável em termos financeiros não é o suficiente para eles. Pronto, falei. Tecnologia é motivo de dúvidas para a professora Camila Meira. Oi, eu trabalho com um grupo de 11 crianças de uma faixa etária de 4 a 5 anos. A maioria tem uma certa restrição a telas e tecnologias, mas um pequeno grupo, ele utiliza muito as telas e traz somente esse tipo de interesse para a sala de aula. Demonstra uma certa dificuldade em desenvolver criatividade, imaginação, vários contextos investigativos, propostas e até mesmo as brincadeiras. O que eu posso fazer para auxiliar essas crianças em relação a isso e conseguir trazê-las para as vivências propostas no ambiente escolar? O que você sugere, Roseli?
Desafiar a criança, né? Nessa idade, é o desafio que mobiliza a criança, é a curiosidade. Então, não se trata apenas, né, da gente colocar na tecnologia a questão principal para que eles sejam, às vezes, apáticos em relação às propostas que a escola faz a eles, mas é que eles ainda não aprenderam que a brincadeira é a melhor coisa da vida deles. Eles já se comportam quase como adultos, porque foram criados assim, né? E não apenas pela família. Isso é importante lembrar sempre, professor. A família junto com a sociedade. Tratamos as crianças quase como adultos quando conversamos, quando explicamos algumas questões. Então, fazer propostas de brincadeiras estimulantes é a melhor coisa que a gente pode fazer por eles. Que sufoco! De Goiânia fala agora o professor Jones Bento. Eu queria saber como que nós podemos estabelecer os limites de pais e professores na relação, como criar uma parceria escola e família. Como criar essa relação realmente de parceria, de confiança, de troca? É mais fácil falar, né, essa expressão parceria, família, escola, do que praticar. É uma relação muito complexa entre as famílias e a escola. Cada família é diferente uma da outra, né? As famílias não formam um grupo. Há uma relação de poder da escola sobre a família dos seus alunos. Olha, é uma relação cheia, né, de interferências. Então, é preciso lembrar primeiro, né? Os pais entendem da educação dos seus filhos e a escola entende da educação dos seus alunos. São aspectos diferentes da educação, elas se complementam e é preciso que a escola comece a respeitar um pouco mais a educação que os pais dão aos filhos e é preciso também que os pais respeitem mais a educação que a escola pratica. Então, os pais precisam delegar para a escola. A escola só vai conseguir começar a construir uma boa relação de parceria quando ela ouvir os pais e não apenas fazer reuniões em que a pauta está na mão da escola. Os pais também têm suas pautas e não necessariamente, Thaís, pautas privadas, ou seja, o meu filho. Às vezes eles têm questões importantes a respeito da maneira como a escola age com os alunos em determinadas situações. É bom ouvir os pais. Pode começar por aí. A relação dos professores com os estudantes, com as famílias e até com as escolas. A gente está falando sobre isso aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. E a escola? Diz o quê? O professor Jones, que a gente ouviu agora há pouco, continua por aqui. Ele quer saber como criar um canal também de comunicação eficiente com a direção da escola. Como criar um canal de comunicação eficiente para a relação entre professores e direção? Como podemos estabelecer novas iniciativas na escola? E aí, Roseli, qual é a sua sugestão para aproximar também esse professor da instituição de ensino? Pois é, a fala do professor Jones nos mostra como muitas vezes o professor está absolutamente solitário no exercício da docência, né? Ele tem que lutar com os alunos para que eles aprendam. Muitas vezes eles têm que conversar muito tempo com os pais dos alunos e eles não têm o apoio necessário da direção da escola. Então é preciso conversar com os colegas e em equipe, em grupo, eles solicitarem, né, maiores canais de comunicação com a direção para que eles se sintam amparados, apoiados e acolhidos pela escola no exercício que é árduo, né, da docência numa escola básica. Me conta uma história. E você tem indicação de leitura pra gente. Conta mais, Roseli. Eu tenho sim, é uma indicação muito boa, é um livro bem ilustrado.
Foi um livro feito por uma equipe e apresentado pelo Paulo Freire. É um livro antigo, até na internet o pessoal vai encontrar. É uma maneira da gente se dar conta de algumas questões que acontecem com a escola, na relação com a sociedade, com as famílias, com os alunos e até entre si mesmo, que muitas vezes a gente esquece que existem e que afetam o ensino e, portanto, a aprendizagem. O título do livro é Cuidado, Escola. Cuidado, Escola é a indicação da Roseli para você que nos acompanha por aqui. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa quantas vezes quiser, compartilhar o link também. O programa Seus Filhos está disponível no site da Band News FM, também no nosso canal no YouTube, na aba Podcasts e, lógico, nos principais tocadores de áudio. Se quiser participar por aqui, é só mandar um e-mail para seusfilhos@bandnewsfm.com.br ou nos buscar nas redes sociais, @ThaísBDias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Agradeço muito a sonorização do José Antônio de Araújo, a produção da Luana Pereira e, lógico, a companhia dos nossos ouvintes diariamente por aqui na Band News FM. E agradeço e mando um beijo especial para minha companheira de todos os dias, Roseli Saião. Beijo para você, Roseli. Beijo, Thaís. É sempre um prazer conversar com você. Muito carinho para os nossos ouvintes. É uma delícia estar com eles diariamente. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos na Band News FM.